pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar como a escola pode se configurar como um espaço de desigualdade e como um espaço de exclusão. A nossa aula de hoje, ela está embasada na teoria do Pierre Bourdieu, tá? Com base naquele texto lá que eu deixei para vocês lerem. E com base no vídeo também sobre capital cultural, que vai ajudar bastante vocês a entender esse conteúdo. Primeira coisa que a gente tem que entender, então, existem dois discursos sobre a escola. O primeiro é de uma escola como uma instituição libertadora. Então, vocês já ouviram aquele discurso de que você tem que estudar para ser alguém na vida? Para ter melhores condições, melhores chances de subir na vida? Esse é o discurso da ideologia da escola libertadora. Ou seja, é o sistema escolar como fator de mobilidade social. Então, se eu tiver um diploma, eu vou conseguir ter um emprego melhor e assim eu vou conseguir melhorar a minha condição de vida. Então, é a escola modificando a vida do sujeito, melhorando através da educação, tá? Esse é um ponto. Porém, o que o Bourdieu vai trazer nesse texto aqui é uma visão diferente da escola, que é a escola como forma de conservação social. O que ele vai dizer? Ao invés da escola, então, servir para melhorar a vida dos indivíduos, a escola serve para legitimar as desigualdades sociais. Então, a escola só reproduz aquilo que já está posto dentro da sociedade. Como que a escola faz isso? Por que a escola faz isso? Meu Deus, a escola é uma grande vilã? Não, muitas vezes a gente não tem nem consciência dessas coisas que acontecem dentro da escola e que finalidade tem essa escola. Então, vejam, como que a escola faz isso? Por meio da cultura e por meio de dons sociais, que são tratados como se fossem dons naturais. Professora, como assim? Vejam, eu tenho um aluno que chega falando corretamente, formalmente. Ele fala todas as palavras certinho. E na hora de escrever, ele vai escrever corretamente também. E eu tenho aquele aluno que ele chega falando problema. Na hora de escrever, ele vai escrever errado também. E aí ele vai dar mais trabalho para o professor para entrar nas normas cultas, naquilo que a gente espera da educação escolar, tá? Eu tenho aquele aluno que já viajou o mundo, então eu vou falar sobre geografia, ele já conhece, ele já foi até a Europa, ele já foi até os Estados Unidos, então ele já tem uma noção. E eu tenho aquele aluno que nunca saiu de dentro da cidade. Eu tenho aquele aluno que tem acesso a livros. Então, a alfabetização para ele vai ser um processo mais fácil. E eu tenho aquele aluno que não tem condições de ter livros em casa, que nunca abriu um livro com figuras, atraente. Tenho alunos que vão a museus, que vão a concertos, que vão a shows. E tenho alunos que não têm condições de fazer isso. Vejam que estamos falando de duas classes sociais diferentes. Eu tenho uma classe que tem acesso porque tem dinheiro, então ela tem uma cultura diferente. E eu tenho uma classe que não tem acesso a muita coisa, que são os pobres, porque faltam recursos financeiros. E aí eles não têm tanto acesso à cultura, tá? Eles têm uma cultura diferente. Só que o que é cobrado na escola é essa cultura da elite, é essa linguagem da elite, são esses conhecimentos da elite. Ou seja, quando a escola cobra essas coisas, ela está privilegiando as elites, porque isso daqui é muito natural para eles, porque eles foram criados nesse meio. O ambiente social deles faz com que a escola seja mais fácil para eles do que para esses alunos aqui das camadas populares. Porque essa não é a cultura deles. Então, eles têm um trabalho dobrado de aprender essa cultura, de aprender a norma correta. Ou seja, eles vão ter mais dificuldades de aprendizagem.
Quando eu tenho um aluno com dificuldade, e esse aluno pode estar tanto na elite quanto nas camadas populares, se os pais têm condição, eles vão buscar recursos pedagógicos fora da escola. Então, eles vão procurar uma fono, uma psicopedagoga, aulas de reforço, psicóloga, etc. Vários profissionais que vão ajudar na dificuldade de aprendizagem do aluno. Se eu pego um aluno das camadas populares, nem sempre a família vai conseguir dar esse suporte. Talvez os pais mal parem em casa porque trabalham o dia todo. Talvez os pais não tenham instrução suficiente para ajudar esses alunos. Vejam, então, como a escola, ela legitima as desigualdades sociais. Ela privilegia os alunos da elite. É nesse sentido que o Bourdieu vai colocar que a escola serve como uma forma de conservação social. Pessoas com dinheiro terão mais facilidade na escola, porque a cultura delas é muito parecida com a cultura que é cobrada na escola, diferente das camadas populares, que terão mais dificuldade de entrar, de permanecer na escola e de ter sucesso dentro dessa escola. As elites, então, como eu já falei, herdam do seu meio cultural, nesse meio que elas estão inseridas, o que é cobrado na escola. Então, para eles é muito mais fácil. A cultura da elite é muito próxima da cultura escolar. Por isso, a trajetória escolar para eles é mais fácil. Então, vou fazer uma prova oral. Aquele aluno que tem mais desenvoltura, que já é acostumado a falar em público, ele vai se sair melhor do que aquele aluno que tem dificuldade na fala, do que aquele aluno que fala errado, do que aquele aluno que é tímido. Vejam como é diferente. Existe, então, segundo Bourdieu, uma relação entre o nível cultural da família e o êxito escolar da criança. Ou seja, o sistema escolar ele é injusto. Por quê? Porque ele mantém os privilégios das elites. E aí nós vamos ter uma desigualdade cultural entre as diferentes classes sociais. E isso vai chegar até a escola. O que nós temos, então? Nós temos dentro da escola mecanismos de eliminação. Por isso que a escola é um lugar de exclusão. Como que a gente exclui as pessoas da escola? Como que a gente elimina essas pessoas que não são bem-sucedidas? Primeiro, por meio da reprovação. O aluno que não consegue aprender, ele começa a reprovar. Se o aluno começa a reprovar, chega um momento que ele vai sair da escola. Não, a escola não é para mim. É melhor eu ir apenas trabalhar. Eu não consigo me dar bem na escola. A escola não vai me dar futuro. É nesse momento que o aluno sai. Ou ele permanece na escola durante anos e ele sai sem aprender o que ele deveria ter aprendido, tá? Outra forma, o vestibular. É só a gente pensar. Quem que consegue passar em universidades públicas em cursos extremamente concorridos? Medicina, direito, engenharia. São alunos que têm capital cultural, que têm dinheiro e que conseguiram estudar durante a sua vida inteira. Eles foram preparados para isso a vida toda, tá? Ai, professor, então pessoas das camadas populares não vão conseguir passar nesse vestibular? Talvez consigam, gente. Só que se a gente for olhar a estatística, é um número bem menor, é muito mais difícil para eles. Eles têm que fazer um sobre-esforço, tá? Então vejam como é difícil. E aí, como eu já falei para vocês, outra forma de exclusão é a questão da linguagem. Vocês que vão se formar professores de letras, né? Essa questão da linguagem tem muito a ver com questão cultural e tem muito a ver com a questão de poder. Então, o que eu faço com esse aluno que fala errado, que escreve errado? Eu corrijo? Eu deixo ele continuar falando errado? Eu vou privilegiar aquele aluno que já fala certinho, que escreve certinho, porque, meu Deus, ele é um aluno nota 10? Como
Como que a gente vai tratar essas questões em sala de aula? São coisas que vocês, como futuros professores, têm que pensar. Por fim, então, gente, vejam, a elite, ela tem uma facilidade maior para estar na escola, porque é a cultura deles que está sendo exigida. Então, os alunos dessa elite não precisam se esforçar tanto para ir bem na escola. Os alunos das classes populares, ao contrário, eles não veem muito sentido na educação, gente, porque, primeiro, é uma cultura diferente da deles. Normalmente, eles vão ter mais dificuldade do que vai ser cobrado, porque não é a cultura deles, tá? Além disso, como eles têm que trabalhar, e eles precisam para pagar as contas por uma questão de sobrevivência, e eles precisam de um retorno rápido, a escola não vai ser tão interessante, porque a escola traz um retorno de longo prazo, né? Então, as camadas populares não costumam investir tanto na escola, na educação. Quem que investe muito mais na escola e faz um sobre-esforço para os filhos estarem bem na escola e terem um bom diploma? As classes médias. Por quê? Elas estão ali no meio. Estão entre a elite e entre as camadas populares. Elas estão tentando subir de camada social, de classe social, tá? Elas conseguem, por meio de muito esforço, ter um retorno com a educação. Então, é para eles que a educação é mais interessante, porque a educação é vista como uma forma de ascensão social, como uma forma de melhorar de vida, tá? E aí, só para finalizar, gente, como que a escola, então, chancela, como que a escola legitima essas desigualdades sociais? Ela faz isso tratando todos os alunos de forma igual. Mas, professora, a gente não tem que tratar todos os alunos de forma igual? Gente, nós temos alunos diferentes. E se eu cobro a mesma coisa de todos os alunos, eu estou sendo injusta, porque eles não têm a mesma cultura, eles não têm as mesmas chances, eles não têm as mesmas condições de vida, eles não têm os mesmos conhecimentos. Então, talvez eu pense que eu esteja fazendo bem, tratando todo mundo igual, ensinando da mesma forma para todo mundo, cobrando as mesmas coisas. Porém, talvez dessa forma eu seja injusta, porque eu tenho alunos que saem de origens diferentes, que têm conhecimentos diferentes, e se eu cobro só uma coisa, talvez eu esteja privilegiando uma cultura e deixando de lado outro tipo de cultura, tá? Essas questões, então, vocês vão aprofundar assistindo o vídeo sobre capital cultural, lendo o texto ali do Bourdieu, e aí vocês conseguem aprofundar melhor essas questões para posteriormente fazer a atividade, tá, pessoal? Então, até mais, por hoje é só.